Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje eu vou comentar com você tudo o que está acontecendo aqui no mundo, né? Aqui no mundo não, no mundo todo, tá certo? Não só no nosso mundo aqui no Brasil, mas no mundo geral. Fato é que muito tem se falado que tem uma crise global chegando. Vamos entender o que está acontecendo. O Warren Buffett vendeu 50% da sua posição aí nas ações da Apple. Deixou o mercado extremamente preocupado. Se o velhinho, maior investidor do mundo, está vendendo grande parte da sua posição de ações na Apple, que é uma belíssima empresa, é porque ele pode estar vendo ali algo que possa acontecer no mundo preocupante. Então, quando esses investidores, os maiores do mundo, começam a tomar decisões de vender suas posições em ações, o mercado fica preocupado. Poxa, o que está acontecendo? O Warren Buffett vendendo ações e colocando no título, né, tesouro lá americano, que é renda fixa. Tem algo acontecendo. A gente viu recentemente a Bolsa do Japão deu uma despencada, depois até voltou a se recuperar. Mas está acontecendo alguns movimentos no mundo que trazem aí pelo menos uma pulga atrás da orelha de todo investidor e nós vamos falar tudo nesse vídeo. Inclusive como é que eu estou investindo para me blindar. Né? E aí eu vou te ensinar uma estratégia aqui nesse vídeo que eu desde 2015 já venho fazendo para que minha carteira não fique tão volátil, né? Caso aconteça uma crise muito grande, a minha carteira ela me protege. A gente viu ali em 2020, passamos por um momento muito delicado no mundo, que foi a questão da pandemia. Muitos investidores viram sua carteira de ações desabar, ficaram preocupados. Muitos desses investidores fizeram besteira, saíram vendendo suas ações porque acharam que o mundo ia acabar. E aí a gente viu que não foi bem assim. Então eu criei uma estratégia, tá? Vou te ensinar gratuitamente, não vou te vender nada aqui, nem curso, nem nada, mas eu vou te ensinar porque eu aprendi a ferro e fogo como tive que me proteger. E aí nesse vídeo nós vamos compartilhar aqui com você tudo isso, tá? Mas antes de mais nada, vamos entender o que está acontecendo no cenário econômico mundial. Bom, aí eu quero compartilhar com você algumas notícias que realmente deixaram aí os investidores preocupados, né? Principalmente a questão do Warren Buffett. Dá uma olhada. Alerta máximo, Warren Buffett está vendendo muitas ações. Empresa de Warren Buffett se desfaz de quase metade das ações da Apple. Bom, como eu falei, né, se o Warren Buffett vendeu aí 49,9% da sua posição, que é gigantesca, em ações da Apple, deixou o mercado preocupado. Porém, deixou eu preocupado? Eu vou compartilhar a minha visão frente a que o Warren Buffett está fazendo, tá? Porque a gente vê muita notícia sensacionalista querendo colocar fogo no mercado, querendo que você fique preocupado, clicando atrás de notícias e muitas vezes não é bem isso que está acontecendo, tá? Mas vamos lá, ó. A Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, que é uma holding, ela que compra várias participações de empresas e ganhou muito dinheiro quando comprou lá atrás ações da Apple, as ações da Apple super se valorizaram, né? Vendeu 75,5 bilhões de dólares, tá certo? Estamos falando aí quase 500 bilhões de reais, é uma participação gigantesca, tá? Isso dá em torno de 49% da participação que a Berkshire Hathaway tinha de Apple. Então ela vendeu praticamente metade aí das suas ações, tá? Isso agora, tá? No segundo trimestre agora de 2024. Então foi muito recente. E isso, claro, que deixou o mercado muito preocupado. Até mesmo os investidores que investem em Apple falaram, pô, será que eu vendo também? Não vendo? O que eu faço agora, já que o velhinho, né, o maior investidor do mundo, tá vendendo as ações dele? Mas aí a gente precisa parar para analisar a seguinte situação. O Buffett comprou ações da Apple lá atrás. As ações da Apple supervalorizaram nos últimos anos. Então o que o Warren Buffett está vendo, na minha opinião, e de outros especialistas? Porque eu fui a campo, né? Eu não estou colocando a minha opinião pessoal apenas. Eu fui estudar opinião de especialistas que eu gosto bastante do mercado. E o que todos eles estão achando? O Warren Buffett ganhou muito dinheiro, ganhou uma bolada com ações da Apple. A sua participação ficou muito grande. Se a gente pegar a participação da Berkshire frente à Apple, a Apple é a maior ação disparada na carteira do Warren Buffett, tá? Então ficou algo desproporcional. Então, como uma ação até de rebalanceamento de carteira e proteção, o que o Warren Buffett fez? Né? Ele vendeu parte das suas ações, no caso metade, e não vendeu tudo, porque se ele tivesse visto um risco muito forte em Apple, ele teria vendido 100%, concorda? Não, ele vendeu metade, porque ele tinha muito lucro nessas ações. E realmente a Apple se valorizou muito nos últimos anos. A grande pergunta que fica para o mercado é, será que a Apple tem grande possibilidade de dobrar de tamanho? Ela já é muito grande. Então o que o Warren Buffett está fazendo? Ele guardou parte desse dinheiro no caixa,
né, no Tesouro americano e está observando oportunidades do mercado. Realmente, as ações Big Techs, falando assim, as grandes ações de tecnologia se valorizaram muito nos últimos meses, mas as outras ações, né, de consumo, de varejo nos Estados Unidos, inclusive os REITs nos Estados Unidos, não subiram, não acompanharam essa alta. Então tem muita oportunidade na Bolsa Americana. E é isso que o Warren Buffett, que é realmente um cara muito inteligente, muito esperto, deve estar fazendo. Ele realizou parte dos seus lucros em Apple para olhar as oportunidades do mercado. Isso faz parte do mundo de todo investidor, tá? Quando eu mesmo tenho muito lucro em uma empresa, ou eu deixo de comprar as ações, ou porventura posso sim fazer vendas. Inclusive eu fiz vendas também lá nos Estados Unidos, tá? Eu vendi ações do Facebook, da Meta no caso, que eu tinha muito lucro, comprei outras oportunidades. Então se eu tô fazendo isso, o Warren Buffett também, né? Não é bobo nem nada. A exposição dele ficou tão grande que apenas ele vendeu parte ali para optar em comprar outras oportunidades. Mas não acho que o Warren Buffett está achando que venha nenhuma crise global. Não, ele é um cara muito inteligente. O que ele sempre prega? Vamos comprar boas empresas a bons preços. E é isso que ele deve estar achando. A Apple subiu demais e tem muitas outras oportunidades. Então vou vender aqui onde eu acho que já se valorizou muito para comprar outras ações. Nada mais do que isso, né? E se a gente olhar aqui o gráfico de Apple, olha isso, só em 2024 as ações valorizaram 24%. Tá? Olhando aqui o cenário para os últimos 5 anos, as ações se valorizaram 328%. Então você imagina, o patrimônio do Buffett, falando em bilhões de dólares, isso aí multiplicou muito. E ele já vem investindo em Apple há muitos anos. Então ele pegou toda essa alta de Apple. Então basicamente não acho que o Buffett está olhando em crise global. Esse é o primeiro ponto. Muitos veículos de imprensa colocaram como crise no mercado, crise global. Eu não acho que está acontecendo isso, né? E nem o Buffett também. Tá? Muita calma nessa hora. A gente tem inflação nos Estados Unidos, a gente tem que começar a baixar os juros nos Estados Unidos. O mercado também enxerga que teremos baixa de juros aí a partir de setembro. Se não for em setembro, é em novembro. E tudo isso deve impactar em algo positivo aí, não só na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, como nas bolsas aí dos países emergentes, inclusive a do Brasil. Agora uma informação importante aqui para você. Para você ter uma ideia, o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele é tão grande investidor que ele tem mais renda fixa, digamos assim, mais títulos do Tesouro americano do que o próprio Banco Central dos Estados Unidos. Olha essa notícia. Buffett tem mais títulos de curto prazo do Tesouro americano do que o Banco Central dos Estados Unidos. O conglomerado detinha 234 bilhões em títulos do Tesouro no final do segundo trimestre. Já o Fed possuía, no mesmo período, 195 bilhões desses títulos. Bom, então tá aí. Expliquei a questão da Apple e do Warren Buffett, para que você não fique aí desesperado ou desesperada, tá? Mas vamos continuar entendendo aqui o que está acontecendo na economia mundial, porque vamos tirar todas as conclusões. Tem crise ou não tem crise? Né? Tem oportunidade ou não tem oportunidade? E como se blindar frente a possíveis crises, a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, vem aqui em cima, já se inscreve no canal Mestre da Riqueza. É muito importante que você esteja inscrito no meu canal, além de me ajudar a manter esse canal vivo, gratuito para você. Também você vai receber as notificações sempre que eu postar algum vídeo aqui e não esqueça de ativar no sininho, todas as notificações, que é muito importante. Bom, fora a questão do Warren Buffett, que vendeu ações da Apple, colocou aí muitas pessoas, né, em alarme, digamos assim, tem outras questões acontecendo no mundo também. Vamos discutir agora, tá? Fato é que essas notícias colocaram o mundo com um sinal de perigo, né? Crise global chegando, tá? E claro que a gente tem que ficar atento a essas notícias, não vamos empurrar a sujeira para baixo do tapete, vamos entender o que está acontecendo. E como eu falei recentemente, a gente viu aí o Japão passando aí por um susto. A Bolsa de Valores no Japão desabou. Mas o que realmente aconteceu no Japão? O Japão, para você ter uma ideia, aqui no Brasil nós temos uma taxa de juros em 10,5%. Ou seja, se você for captar um empréstimo no mercado, você vai pagar aí em torno, baseado na taxa de juros do Brasil, que inclusive está super alta, né? Lá no Japão, a taxa sempre foi negativa. Nos últimos 17 anos, o Japão não subia a taxa de juros. Só que recentemente o Japão enfrentou também problemas com a inflação, tá? Subiu aí 2% acima do esperado a inflação no Japão. E o que o governo, o Banco Central, no caso japonês, resolveu fazer? Resolveu subir a taxa de juros, tá? Então a taxa que era negativa subiu para 0,25%. E isso causou um impacto aí de medo no mercado. Para você ter uma ideia, a bolsa chegou a cair quase 14% em um dia, gerando um pânico no mercado, um estresse no mercado. E aí eu vou te explicar de forma bem simples, tá? Imagina que aqui no Brasil a gente vai captar um empréstimo a 10,5%. Muitas empresas, elas ficam ali meio receosas de pegar um empréstimo tão caro
esperam esses juros cair, né, para poder fazer algum tipo de investimento. Porém, os investidores de renda fixa, eles gostam de taxas altas e aí deixam lá paradinho na renda fixa. Lá no Japão, a taxa era negativa, ou seja, se você fosse colocar o dinheiro na renda fixa, emprestar o dinheiro para o governo, por exemplo, num tesouro direto japonês, você estaria perdendo dinheiro. Então, o que os investidores faziam? Pô, eu não quero perder dinheiro, eu vou pegar o meu dinheiro e vou colocar na Bolsa de Valores do Japão, vou colocar na Bolsa de Valores de outros países emergentes ou na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, vou investir no mercado, vou investir em negócios, mas fato é que eu não vou deixar meu dinheiro parado. Não faz sentido você deixar o dinheiro na renda fixa e perder, né? Só que agora subiu para 0,25 e isso gerou um temor no mercado, um receio no mercado, muitas pessoas achando que o governo japonês poderia continuar aumentando essas taxas e aí as pessoas começaram a sacar o dinheiro da Bolsa de Valores e deu esse ruído de curto prazo, mas a Bolsa de Valores até voltou aí a subir, né, e a recuperar essas quedas. Então é o que eu falo, né? Cuidado com notícia de curto prazo. Porque a gente não pode cair nesse desespero e se acontece alguma coisa lá no Japão devido a um momento, um ruído de mercado, a gente começa a soltar aqui na internet que tá tudo em crise, tá tudo em recessão, Buffett vendendo ações, Bolsa do Japão caindo, é o fim do mundo. Tem que tomar cuidado para que você não seja pego por essas notícias. Bom, já falamos aqui do Warren Buffett, já falamos do Japão, vamos entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. Estão falando em uma recessão nos Estados Unidos, por quê? Né? O mercado lá nos Estados Unidos enfrenta um problema de inflação. O Banco Central americano até agora está segurando a taxa. Muitos falam que vai cair agora em setembro ou em novembro, tá certo? E realmente deve cair. Agora, o que acontece é que saiu um relatório de empregos nos Estados Unidos que deixou o mercado preocupado. Foram criados apenas 114 mil vagas de emprego em julho, agora em 2024, o que fez a taxa de desemprego subir para 4,3%, né? Quando o esperado era a estabilidade da taxa de desemprego. E aí o que acontece? O mercado começa a pensar, pô, o Banco Central está demorando demais para cortar essa taxa de juros. A taxa de juros em queda estimula os empregos. E isso não está acontecendo. O desemprego aumentou. E aí muitos começam a falar, opa, tem recessão chegando por aí. Inclusive a Bolsa Americana nos últimos dias, últimas semanas, andou apresentando quedas, né? A gente viu aí, por exemplo, ações da Amazon cair bastante, tá? Então, o Nasdaq, por exemplo, entrou em correção, ficou 10% abaixo do esperado. E ações como a Amazon e Intel despencaram também, tá? Mas isso também, meus amigos, é notícia de curto prazo, é ruído. Então, se a gente somar, né, a questão do Japão, com essa notícia dos Estados Unidos, tem crise chegando, e o velhinho, o Warren Buffett que vendeu suas ações, isso tudo colocou o mercado num pânico geral. E aí os veículos de imprensa se aproveitam disso tudo também para caçar clique, para pegar você desesperado. E eu mesmo coloquei uma thumb aqui para chamar sua atenção também. Vou ser honesto com você, tá certo? Mas ao mesmo tempo, eu te chamei a atenção para te explicar o que eu penso, tá? Podemos ter uma crise global chegando? Podemos. Como se proteger disso é o que eu vou te falar, eu vou te ensinar o que eu venho fazendo, tá certo? Mas, na minha opinião, ainda acho que tem muito ruído de curto prazo e acho que tem muita oportunidade aí tanto na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, também como na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Agora, fato é que a gente não pode também colocar toda essa questão embaixo do tapete, tá? Porque, apesar de eu achar que não tem uma crise global chegando, as notícias de curto prazo mexem bastante com o mercado, tá? E se realmente vier a acontecer uma crise global, todo investidor ele precisa deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. E é isso que eu faço. Só que eu aprendi isso a ferro e fogo, porque eu já invisto há muitos anos, eu já apanhei muito, tá? Mas desde 2015 eu venho trabalhando minha carteira para sofrer menos volatilidade. E principalmente em 2019 e 2020, com a crise da pandemia, eu aumentei muito meus aportes lá nos Estados Unidos. Por quê? Durante a pandemia, a gente viu as ações aqui no Brasil despencarem. A gente via o mercado cair 10%, circuit breaker, os investidores com muito medo do que poderia acontecer. E eu não vou te mentir, eu também suei frio ali, tá? Porque eu tinha uma exposição muito grande de ações aqui no Brasil. Eu estava muito exposto só aqui no Brasil e tinha um percentual pequeno nos Estados Unidos. Apesar de desde 2015 eu começar a investir aos poucos nos Estados Unidos, o meu percentual lá fora era muito pequeno, tá? Então eu fui aumentando meus aportes nos Estados Unidos e não me arrependo, porque realmente eu ganhei muito dinheiro, minhas ações se valorizaram muito, os meus REITs, meus ETFs se valorizaram bastante, fora a valorização do dólar, que saiu aí de R$3 para quase R$6, R$5,50 atualmente, tá? Então o que eu aprendi nisso? Né?
Quando a gente teve a pandemia, que a Bolsa de Valores no Brasil despencou, os investidores têm a tendência de sair fora dos países emergentes como o Brasil e vão para países desenvolvidos, né? Os Estados Unidos no caso. E aí o que acontece? A gente tem a fuga dos dólares aqui do nosso país. E é por isso que o real se desvalorizou tanto frente ao dólar, tá? Então, se eu tivesse com um patrimônio mais gordo, digamos assim, nos Estados Unidos, eu teria valorização do dólar e mesmo que alguns ativos dos Estados Unidos tivessem queda, essa valorização do dólar teria equalizado a balança. Eu não sofreria tanto. Então hoje eu invisto 30% do meu patrimônio lá nos Estados Unidos, tá? Então qualquer crise global que aconteça não me preocupa. Por quê? Caso venha acontecer o fim do mundo, o dólar vai disparar. E aí meu patrimônio ele vai sofrer menos, ele não vai variar tanto, ele vai variar menos, tá? Porque o dólar vai me proteger. Lá fora a bolsa também é mais estável que aqui no Brasil, costuma sofrer menos. Então tudo isso faz com que o meu patrimônio sofra menos e eu durmo muito mais tranquilo desde então que eu montei essa estratégia, tá? Além do que lá nos Estados Unidos estão as maiores empresas do mundo, né? A gente não pode negar que as maiores empresas do mundo, as maiores empresas de tecnologia estão lá fora, tá certo? Claro, temos grandes oportunidades no Brasil também, mas uma diversificação de carteira faz total sentido. Se colocar todos os ovos numa cesta só, se concentrar todo o seu patrimônio, né, no Brasil, que é um país emergente, com uma moeda fraca, a gente tem grande risco aí de perder dinheiro ou de sofrer aí uma questão mental de ver o patrimônio desvalorizando em grandes crises. E só para você ter uma ideia, como o real realmente sofre muito quando tem notícias de curto prazo, e a gente também vem passando um momento político esquisito, estranho, né, meio complicado. Aliás, quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo comigo. O que você está achando da atual política? O que você está achando, né, por exemplo, do nosso ministro da Economia, o Fernando Haddad? Você está aprovando o trabalho dele? Poxa, ele está ali se esforçando, mas não está conseguindo. O que você acha? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião também. Mas fato é que o real vem sofrendo muito nos últimos anos. Dá uma olhada nesse gráfico, olha lá. O real é a quinta moeda que mais desvalorizou no mundo em 2024. Variação em relação ao dólar em 2024 em percentual, olha lá. A Nigéria teve aí a moeda mais desvalorizada, seguida pelo Egito, Sudão do Sul, Gana, tá? E depois o Brasil, né? Olha ali, a gente está competindo com um país ali da África, né? Enfim, o real realmente se desvalorizou muito, 13,4% frente ao dólar. Então o real, a tendência é de em grandes crises sofrer demais, tá? E a gente não viu o dólar voltar aí para 2, 3 reais. A tendência é que possa subir ainda mais, infelizmente. Outro exemplo que eu vou te dar, recentemente eu estive em Portugal, né? Lá em Portugal é o euro. Tá? Então eu estava viajando, o euro explodiu, foi para R$ 6,30. Eu não estava tão preocupado, porque 30% do meu patrimônio está nos Estados Unidos. Eu recebo dividendos em dólar. Então, ao mesmo tempo que eu estou gastando em viagem, o euro está subindo, eu estou ganhando uma fonte de receita externa, né, em dólar, sem fazer nada através dos meus investimentos. Então, ao mesmo tempo, estou gastando ali viajando, mas também estou recebendo aí com essa alta. Então, a gente até para viajar, a gente também acaba sofrendo menos. Vamos dar uma olhada aqui na trajetória do dólar, né, nos últimos anos, o que aconteceu, e você vai ver que o dólar realmente, a tendência não é vir para baixo, é ir para cima. Olha lá. Em 28 de dezembro de 2023, estava em R$ 4,85. Ó, olha como ele veio subindo, 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 tá certo? E não parou mais de subir. Então, o que será que vai acontecer em 2025, 2026? Bom, pode lateralizar nos R$ 5,00, mas não duvido que possa ir para 6. Quando estava em R$ 4,85 ali em dezembro de 2023, o pessoal falava que a realidade era 4,50 e veio para 5,60. Bom, e aí você que está aí com seus R$ 50 sobrando, ou até mesmo um patrimônio maior, vai pensar, poxa, como é que eu posso fazer valorizar meu patrimônio? Não é no jogo do tigrinho. Cuidado, pelo amor de Deus. Tô vendo muito brasileiro aí querendo fazer aposta, querendo tentar a sorte. Cara, você só vai perder dinheiro, tá? Investimento é longo prazo, é o seu trabalho que vai fazer você criar riqueza. E investindo certo, protegendo o seu patrimônio, é aí que você vai conseguir a sua independência financeira, como eu fiz, tá bom? Agora, bom, você tem que investir o seu dinheiro num lugar seguro, tá? Bacana. E aí eu trago aqui o parceiro do nosso canal, que é a Nomad. E por que eu falo tanto da Nomad aqui no meu canal? Sendo bem transparente, porque é o meu parceiro, né? Ajuda a manter esse canal aqui gratuito para vocês. Não vou mentir não, eu jogo muito limpo aqui com vocês. Porém, eu não trago parceiros aqui no meu canal que eu não confio, tá? E a Nomad sim, eu confio. Até recentemente contratou aí o Will Smith, que é um cara que eu admiro muito, né? Lá de Hollywood, dos Estados Unidos, como garoto propaganda. É uma empresa muito grande, tomou uma
proporção enorme, gigantesca, tá? O que traz segurança para o investidor. E hoje também, ao você abrir sua conta, ela é sem taxa de abertura de conta, então isso ajuda muito você. Você também está sem taxa de corretagem, então para o pequeno, médio e grande investidor também ajuda muito, porque imagina, você vai comprar lá R$100 de ações do Facebook, né? Vai ter que pagar, pô, R$10 de corretagem? Não faz sentido. 10% já vai embora, né? Até você recuperar esses 10% não faz sentido. Então estar sem taxa de corretagem é muito importante. Além do que, você tem direito a um cartão de débito aceito em mais de 180 países. Isso também ajuda muito. Eu viajei agora, nossa, muito bom, tá? Você viajar com o cartão da Nomad. Você também tem sala VIP exclusiva no aeroporto de Guarulhos. Quando você vai viajar, vai ter lá comes e bebes, tranquilão, tá? Além de ter uma conta muito segura, como eu falei. Bom, e o legal é que você paga mais barato no dólar, economizando aí cerca de 70% de OF comparado a outros cartões que nós temos aqui de crédito no Brasil. Tá? E você pode comprar inclusive dólar lá na Nomad com o próprio Pix, é muito rápido. Você faz a transferência da tua conta, aí por exemplo, teu banco digital ou teu grande banco, lá para a Nomad, cai via Pix em segundos, você vai lá, faz o câmbio para o dólar e começa a fazer os seus investimentos. Agora faz o seguinte, tá? Eu vou deixar aqui um QR Code, você pode posicionar o seu celular, você vai ser direto levado para a conta da Nomad, ou também utilize o meu link aqui embaixo. Vai ajudar muito o canal Mestre da Riqueza, vai me ajudar também, tá certo? Ao você utilizar esse link, e aí você abre sua conta utilizando o meu cupom, que é o Mestre. Por quê? Ao você abrir através do meu link e utilizando o cupom MESTRE, você vai ganhar aí até $20 de cashback ao fazer sua primeira operação de câmbio em até 15 dias. Então corre lá, abra sua conta e comece a blindar o seu patrimônio, né? Porque investir em dólar realmente é proteger o patrimônio da sua família. Um grande abraço para você e até a próxima.